estamos em dois para pregar e nesse dia de Valentine Day, Dia dos Namorados, a gente hoje quer dividir algo com vocês e eu espero que o Senhor fale muito aos nossos corações. Eu só vou trocar de microfone, que eu prefiro assim, fico mais à vontade. Ou eu vou tirar isso aqui, fica mais fácil. Isso. A gente espera que vocês gostem do background e gostem e eu tenho certeza que a mensagem vai tocar vocês. E eu queria começar fazendo uma oração. Você vai fazer uma oração? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Por podermos compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez no nosso coração também, Senhor Deus. Que cada um de nós possamos sentir o Senhor falando, Senhor Deus. E com isso, Senhor, que haja mudança no nosso coração, no nosso pensar, assim como é a tua palavra. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, nessa época em que a gente fala de romance, de amor, uma das coisas interessantes é que a gente tem muito filme, muitos desenhos, né, que a gente fala dos cartoons. Nós temos também muitos contos de fada, tudo que envolve o amor. Então você vê que para falar de amor nós temos em todo lugar muitas coisas que falam desse amor, de marido e mulher, de amantes daqueles que se amam, do romance. E a história hoje, que a gente quer começar a dividir com vocês, que é apenas um pano de fundo para o que a gente quer desenvolver, ela fala de um príncipe. E esse príncipe, ele acaba sendo amaldiçoado porque ele recusa hospedar uma senhora que é humilde. Então ela vai até o momento em que ele está dando uma festa no palácio, no castelo dele. E essa feiticeira, essa mulher, ela acaba sendo uma feiticeira. Ele na hora não recebe essa mulher pobre e no momento em que ela chega, então, ele trata ela super mal. E aí ela acaba lançando um feitiço nele e esse feitiço faz com que ele acabe virando uma fera. Esse é a nossa história, o pano de fundo. E a maldição também ela atinge todo o castelo dele. Então, servos, funcionários, visitantes que estão naquele dia na festa, todo mundo, não é? Acabam sendo parte aí desse feitiço e todo mundo então recebe essa maldição e essas pessoas que estão no castelo acabam virando peças da mobília do castelo. E no feitiço, então, é deixado uma rosa, assim mais ou menos. Ele tentou fazer alguma coisa parecida? Uma rosa assim, e essa rosa, ela serve como um indicador do tempo que resta para que a maldição seja quebrada. E cada pétala da flor que vai caindo, talvez você já está lembrando da história que a gente é muito conhecida, tem espetáculos de teatro e tudo. E cada pétala que vai caindo, então, ela indica que o tempo está se esgotando. Então, a cada pétala, então, representa a passagem do tempo. Todas essas pessoas que estão envolvidas nessa maldição vão sofrendo a cada pétala que cai. E aí, a maldição ela só pode ser quebrada se a fera aprender a amar e for amado. E aqui, antes até que a última pétala ela acabe caindo. Então vocês podem imaginar que esse background que a gente está falando é a Bela e a Fera. E nessa história, a Bela, todos já conhecem, aquela moça bonita, ela acaba indo para o castelo da Fera e troca de lugar com o pai que ficou prisioneiro dessa fera num acontecimento que o pai ficou perdido e acabou entrando nesse castelo e virou prisioneiro da fera, porque a fera achava que todo mundo queria aproveitar dele. Ele ainda não tinha entendido a mensagem, não é? A Bela e a Fera, inicialmente, o relacionamento delas, dos dois, é tenso, porque ela olha para ele e ela não tem o medo que as outras pessoas têm, né? Ela olha ele diferente. Mas a Fera, ela foi rude, impaciente e selvagem. Contudo, ao longo da história, à medida que a Bela e a Fera começam a passar tempo juntos, porque ela consegue fazer o pai dela
fugir, né, ser libertado, e ela fica, mas ela não fica prisioneira. O temperamento da fera vai começando a amolecer, e a fera desenvolve uma afeição por Bela. E nesse conto clássico da Bela e a Fera, ela é retratada como uma jovem que vive numa pequena aldeia, ela é inteligente, ela gosta de ler livro, e ela é bondosa, o temperamento dela é bondosa, ela é compassiva e também muito corajosa. A Bela demonstra compaixão por todos, ela é gentil com seu pai e também se preocupa com o bem-estar de todos ao seu redor. Ela é também determinada, mesmo diante das dificuldades, a Bela mantém-se firme, desafiando as expectativas tradicionais e seu papel na sociedade, como a mulher deve ser. E a fera, por sua vez, ela é uma criatura monstruosa, feroz, tem seu temperamento agressivo, reflete bem a maldição que transformou de um belo príncipe para uma figura assustadora. Mas tem outros personagens, servos e convidados do castelo que estão ali, então eles não é apenas o príncipe que se transforma numa fera, mas também funcionários. Esses servos, esses visitantes que estavam ali visitando a propriedade, se transformam em objetos inanimados, como móveis, como utensílios domésticos, e eles mantêm as características ali das formas humanas encantadas. Por exemplo, o pianista acaba virando o piano e assim por diante. E também tudo isso afetou também esses habitantes da aldeia onde a Bela morava. Por quê? Porque muitos deles tinham seus amigos, parentes, família que trabalhava no castelo, mas que ficou perdido aí no tempo e era um momento muito triste para eles. Então, portanto, a extensão, né, da maldição que foi lançada aí pela bruxa aí, ou na feiticeira na história, e essa atitude aí por causa da atitude do príncipe, agora a fera não se limitou. Essa maldição não se limita só à fera, ela vai então para além, pega todos os que estão no castelo, pegam pessoas que estão fora do castelo, e a redenção dessas pessoas ela só pode acontecer no desenvolvimento ali dessa trama da Bela e a Fera. Então as pessoas elas estão todas ali esperando que algo aconteça nisso, as pessoas que estão envolvidas estão esperando que aconteça algo com a Bela ali, com a Fera, para que essa maldição seja quebrada. E a quebra da maldição não só restaura o príncipe e a sua forma humana, mas também liberta os servos dessas formas encantadas que eles tiveram, permitindo-lhes voltar à vida normal. Conclusão: só o amor entre a Bela e a Fera pode quebrar o feitiço. E a Fera vai ser transformada num príncipe humano, e todos os servos e visitantes do castelo também voltam a ser humanos, né? E juntamente com as pessoas da aldeia, né? Que no final a gente vê que no filme que as pessoas da aldeia vão com fogo para queimar o castelo, porque eles não admitem ter essa fera, eles não sabem o que aconteceu, né? Para frente. E hoje então a lição, a gente só deu um pano de fundo porque na nossa mente vai ajudando a gente a pensar que quando a gente olha lá fora, as histórias que a gente vê no mundo, quando a gente olha para a Bíblia também tem muitas histórias, só que a Bíblia ela não fala de conto de fada, isso é um conto de fada. A Bíblia ela fala de uma vida real, ela mostra histórias também, por exemplo, como essa que a gente vai falar hoje, de servos e habitantes que estão presentes e estão prestes aqui a serem prejudicados e pagarem um alto preço com a própria vida por causa da atitude de um senhor, do seu senhor, daquele que é o chefe. Assim como a gente viu o príncipe, ele se transformar aí numa fera, aqui também nessa história, a gente vê essa história que nós vamos falar hoje, uma bela por dentro, uma bela por fora, porque ela toma uma atitude surpreendente e traz-nos lições maravilhosas. Porém, ao invés nessa história de uma fera, terão duas feras. E nessa história de hoje, o problema vem em dobro para ser resolvido. Essas feras que precisam ser controladas e estão prestes a trazer morte, estão prestes a trazer destruição. Só que nessa história a gente tem mais um personagem, Deus, que estava trabalhando e movendo e cuidando de cada detalhe
na vida de cada pessoa ali envolvida. Dessa Bela que nós vamos ver e dessas duas feras. Então, se você tem a sua Bíblia, ou mesmo se você quiser acompanhar com a gente vai estar passando toda essa história para vocês, e a gente vai passo a passo, vendo o que nós podemos aprender aqui dessa história. E o texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 25, e eu acredito que tem muitas lições para nós aprendermos aqui hoje. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 25, e é interessante, porque essa história, a ideia que me veio à cabeça, foi num parceiro da Bíblia que nós tivemos, parceiros da Bíblia, né, que nós tivemos esse texto bíblico, e é muito interessante, porque fala exatamente dessa história, então isso daí veio na nossa mente. E a história então começa, no primeiro versículo. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, aonde tinha vivido. E então Davi desceu para o deserto de Maom. Então o que acontece aqui? Esse primeiro versículo, todos acharam aí? Acharam? E o que acontece aqui? Davi foge para o sul. Ele está fugindo porque com a morte do profeta Samuel, se Saul já estava procurando ele, a morte dele, era bem mais provável que agora isso acirrasse contra Davi, sem a presença de Samuel. Então agora Davi ele vai para o sul, então fugindo do rei. Então esse primeiro versículo tem uma base para nós aqui. E no verso 2 diz: havia um homem rico em Maom que tinha propriedade perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. Veja que a riqueza naquela época ela não era medida como a gente tem a nossa riqueza hoje. Como é que a gente mede a nossa riqueza hoje? Através do dinheiro no banco, propriedades, companhias, empresas. Naquela época a riqueza das pessoas eram medidas não pelo dinheiro, mas pelas posses que ela tinha. Então no caso desse homem aqui, rico, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras na época, e a época então agora é da tosquia das ovelhas. E o verso 3 diz: o homem se chamava Nabal e a sua esposa Abigail, e era mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Na revista Almeida Corrigida, que é uma outra versão bíblica, são várias versões bíblicas, diz que esse homem ele era duro e maligno nas obras, mostrando como ele era no caráter dele. Então veja esse personagem como ele era. Continuando no verso 4. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Veja que aqui ele trata esse homem com respeito e educação. Davi ele vai com essa paz para falar com ele, então ele manda esses servos. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhes dirão que isso é verdade. Então essa era uma época e uma região onde haviam constantes ataques. Então até pessoas que tinham as suas propriedades corriam o risco de ser atacadas por outros povos. Não é como hoje, que a gente tem leis. Então lembra, vai criando o cenário do que a gente está vivendo aqui. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Veja então, quando Davi está falando para esses servos, para eles irem até Nabal, com essa mensagem, Davi aqui não está implorando ou sendo inconveniente, como a gente diz lá na minha terra, ela diz assim, que a gente é pidão. Né? Tem criança, tem jovem que é pidão, né? Fica pedindo. Não, Davi ele não está sendo assim. Pelo contrário, Davi ele vai até Nabal fazendo algo que era muito comum na época. Ele está dando uma oportunidade para um senhor, uma pessoa que tem posses e que é rica, dela ser generosa.
Então, na época da tosquia, que geralmente acontecia, que é tosar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas, ela geralmente acontecia na época da primavera. E era um momento de muita alegria. Imagina um momento de muita felicidade. Era uma comemoração. E assim como nas colheitas também, era de muita, a produção então era comemorada, pois era a hora em que o fruto do trabalho e a lucratividade do Senhor, daquele que tinha posses, era então, acontecia. O dia do pagamento, quando a gente tem o nosso dia do pagamento, a gente fica super feliz, não é? Então, esse era o dia de pagamento, não só para o Senhor, mas como para os funcionários também, um tempo muito festivo, uma oportunidade então de ser generoso. Essa era uma oportunidade de ser generoso, um tempo muito festivo, e eles podiam então dividir um pouco daquilo que eles foram abençoados. E aqui Nabal então, ele está sendo abençoado por esses homens também, e ele acaba aqui tendo a sua tosa das ovelhas, a sua colheita, tudo que ele tem ali, protegido por esses homens. Então aqui é um investimento para chegar esse dia de lucro e bênção para ele. Continuando no versículo 9, os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Então agora, pensa que nesse primeiro momento, então vai vir a resposta de Nabal agora diante dessas informações que Davi chega para ele e pede. E é o momento da nossa primeira fé, da nossa história. E olha o que Nabal ele diz para esses homens que chegam, entregam essa mensagem e ficam esperando então a resposta de Nabal. Ele diz o seguinte, verso 10: quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem esse filho de Jessé pensa que ele é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Perceba que Nabal, ele conhece quem é Davi, ele sabe da fama de Davi, ele sabe que Davi está fugindo de Saul, porque na frase dá para perceber isso, mas ele mesmo assim despreza. Quando ele diz assim, há muitos que fogem do seu senhor, ele está sabendo na fama que está correndo ali, que Davi está fugindo de Saul. A gente sabe da história que Davi ele foge. E aqui então Nabal ele despreza. E Nabal ele vai além, porque ele não demonstra nenhuma generosidade, que era a expectativa de quem tinha dinheiro, e ele não demonstra nenhuma gratidão. E ele, olha como ele diz no verso 11, ele diz assim: devo pagar meu pão, devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e a entregar a um bando que vem, não sei, sabe de onde? Veja o jeito que ele fala meu pão, a minha água, a minha carne, a carne dos meus animais, ou os animais que eu abati, festejar com os meus tosqueadores, é tudo meu, minha. Percebe o jeito com que ele trata? Ele mostra o verdadeiro caráter, e ainda ele meio que zomba desse momento com esses homens, e também demonstra, se você perceber, essa nossa fera, que ele é um insano. Ele é um insano porque ele não pensava nas consequências, porque ele está a falar ali, é um cúmulo agora, porque ele está desrespeitando não só Davi, mas ele está desrespeitando aqueles homens que também estão esperando, porque aqueles homens são da companhia de Davi, ou desse grupo, ou desse bando aqui que ele chama de bando. E inclusive em 1 Samuel, no capítulo 22, 2, relata quem são esses homens. Esses homens aqui diz que eram homens que estavam em dificuldades, e os homens endividados e os descontentes, pessoas descontentes com o governo, se juntam a Davi ali na caverna de Adulão, e Davi então se tornou o líder dele. Davi está fugindo, esses homens são tudo descontentes, os que a gente pode falar de má reputação até, se junta com Davi aqui, e havia cerca de 400 homens com Davi. Agora, mas esse bando, se você também prestar atenção na história, porque Nabal ele é um louco e mal agradecido, não é? Dizendo numa época de constantes ataques de pessoas que ele poderia perder tudo, ele é louco aqui. E aqui ele está dizendo para esse bando que não fez mal nenhum para ele, pelo contrário, fez bem para ele, protegeram os pastores, protegeram o rebanho, e a lucratividade de Nabal agora também era devido a estes homens ao qual ele não reconhecia, ele era mal agradecido. E será reconhecida por um dos servos dele, que a gente vai ver um pouquinho na frente da história agora, nos versos seguintes. Agora também nós temos
a segunda fera, que aparece agora no verso 12. No verso 12, diz o seguinte: então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Olha agora, Davi recebe essa notícia e está prestes agora para uma fera começar a ser criada. Percebe a história? Nós temos uma fera que já é meio que fera por natureza. Agora a gente tem uma outra fera, um outro, que a gente pode dizer, príncipe, que vai virar uma fera. A gente tem uma outra pessoa comum, ou uma pessoa ali vivendo, que vai virar uma fera. E olha como Davi reage quando ele ouve isso. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada na cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa, vai vendo um desvia o outro. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Presta que o grupo já cresceu de 400 para 600. 200 fica guardando, 400 vai então agora para a vingança. Olha o que Nabal aprontou. Davi estava até aqui em paz, mesmo diante de toda a adversidade. Você percebe a história? Todo mundo conhece a história de Davi. O que Davi está passando aqui? Que momento delicado e sensível da vida de Davi. Davi está fugindo de Saul. Davi tinha perdido sua esposa. Davi não estava perto dos seus amigos, inclusive de Jonatas, que era o amigo dele. Ele estava com a cabeça dele a prêmio. Ele estava vivendo numa situação difícil, se escondendo. E se você percebeu no verso 1, lembra que eu falei que o profeta Samuel tinha morrido? O seu amigo, o profeta Samuel, e até uma certa proteção, porque ele é o último juiz, ele também tinha morrido. Vê que Davi ele está num momento delicado ali, e momentos delicados que a gente está... Sabe quando a gente está vivendo aquele momento difícil? Momentos assim são um perigo para uma brecha entrar, para um desastre na vida de uma pessoa. E esses não são momentos altos da vida de Davi. Esse é um momento da vida de Davi que a gente pode dizer aqueles momentos que a gente também vive muitas vezes, altos e baixos. E nesses momentos que está vivendo embaixo, de repente alguma coisa pega. E agora a gente vai para o versículo 14. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros no deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Até o pastor já sabe, o pastor lá das ovelhas já sabia que a coisa não era fácil. Esse servo de Nabal, que provavelmente é um pastor, né, das ovelhas, um dos que estavam ali, ele reconhece o benefício que Davi e o seu grupo trouxeram a eles. Porque ele menciona, né, que Davi e os outros eram como um muro de proteção. Ele consegue ver esse perigo iminente que todos estão por causa da atitude de Nabal, de não ter sido generoso, de não ter dado alguma coisa dos amigos de Davi comer. E também ele consegue ver e já sabe o caráter do seu patrão. Na versão Almeida corrigida, traz o sentido do original do hebraico. Ele é filho de Belial, que significa inútil, sem valor, relacionado a perverso e tolo. Eu não sei se você conhece ou conheceu alguém assim, também igual a Nabal. Porque essas pessoas geralmente, né, parecem umas feras, não aceitam correção, opinião contrária, não pedem desculpa, não estão nem aí com ninguém e com nada. E possuem um coração não ensinável, não aceitam instrução. E agora que a gente viu essas duas feras, né, chega um momento da Abigail responder ou tomar uma atitude assim como, né, na atitude quando o pastor falou para ela. Versículo 18. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho,
5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo o seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Imagina Abigail a correria para pegar 200 pães. Não sei como ela fez isso. Imagina a gente quando vai no supermercado que tem que ir correndo pegar as coisas, né? Eu estou imaginando ela pegando esses 200 pães, vinho e muitas coisas. E como diz aqui, ela não contou ao seu marido. Quem contaria? Eu também não contaria, não. E se contasse, né, a situação ia ficar muito pior. Abigail, dentre muitas qualidades, ela demonstra ser uma pessoa proativa. Ela tomou uma decisão rápida, pois sabe que não há tempo a perder e prontamente começa a pôr a mão na massa e preparar tudo. Ela está nessa correria para diminuir o estrago iminente causado por seu marido. Aqui só um milagre para reverter essa situação. No versículo 20, então, quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Será que já era tarde demais? Será que a última pétala, né, tinha caído? Será que essa situação não ia mudar? Bem, a nossa segunda fera, que é Davi, essa fera dentro dele está crescendo. Ele vinha pelo caminho maquinando e ele vinha para revanche agora. Ele vinha para vingar aquilo que Nabal estava fazendo. Veja que no verso 21 diz: Davi tinha acabado de dizer, nesse caminho que ele está indo, de nada adiantou ajudar-nos esse sujeito, protegendo seus rebanhos no deserto, e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue. Olha só como a coisa está crescendo. Ele não só está bravo com Nabal, mas olha o que ele diz no verso 22, que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Vê a consequência, todo mundo está para sofrer aqui as consequências da atitude de Nabal e da raiva que Davi também está criando. Nabal, de certa forma, se você perceber na história, ele tinha feito algo com sucesso. Ele conseguiu ter sucesso. Ele conseguiu trazer Davi para o seu nível. Ele conseguiu fazer com que Davi se rebaixasse ao nível de Nabal. E isso é o que acontece quando a gente permite que a raiva, que o ódio se instale nos nossos corações. Em Provérbios, no capítulo 30, versos 33, diz: como bater o leite produz manteiga, um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. É exatamente o que essa fera está pronta para fazer. Davi até aqui, por muitos anos, lidava muito bem com a perseguição. E pessoas como Nabal aqui são um grande perigo, porque ela vai espalhando a maldição para as outras. E a gente conhece pessoas assim na nossa vida. E aqui, então, Davi, ele lidou com a perseguição de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, que estava perseguindo ele. Ele não faz isso. Ele poupa o rei Saul. Mas um homem como Nabal, filho de Belial, ele consegue furar o bloqueio e ele consegue entrar no coração de Davi ali, e então começar a fazer esse estrago e transformar Davi nessa figura que a gente até desconhece quando a gente vê, exatamente como acontece muitas vezes na nossa história da vida. E agora veja que Davi vem pelo caminho falando, bufando de ódio. Davi ia destruir tudo. Ele estava cego de raiva. Ele estava assim, olhando para ele, nem medindo mais o que ele estava falando em palavras e nem mais medindo as atitudes dele. Muita gente inocente também pagaria o preço, não só pelas palavras, mas pela atitude de Davi agora e pela atitude de Nabal. Ou digo, pela atitude de Nabal e pela a forma com que Davi recebeu essa notícia. E imaginem só, 400 guerreiros contra um vilarejo. Que massacre que seria. E agora chega esse grande momento da nossa bela Abigail. Aliás, esse é um dos discursos mais eloquentes da Bíblia. Quando você tiver tempo, pare para ler assim pausadamente, que é muito interessante.
Se ela já estava sendo fantástica em atitude, né, de pegar os pães e levar e tentar aplacar assim, a raiva de Davi, aqui em sua declaração e posicionamento, nos dá uma aula de mulher de Deus. Em Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A gente está prestes a ver isso aqui. Continuando no versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Note o posicionamento de Abigail. Ela se rebaixa em submissão. Ela não confronta ele. Mas Abigail, ela é muito inteligente e corajosa. E em suas palavras, que nós vamos ver coisas que nós podemos aprender na nossa vida. Versículo 24. Abigail caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Aqui ela estava explicando que ela não viu as pessoas chegarem, os 10 rapazes e tudo. Somente soube do acontecido quando aquele pastor, né, de ovelhas veio lá falar com ela. Em outras palavras, ela estava explicando: Nabal, insensato, tolo em hebraico, e age de acordo com o seu nome, insensato, com loucura e estupidez. Versículo 26. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor Deus que o impediu de matar e de se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Veja que interessante, ela age com uma sensibilidade e inteligência vindos de Deus. Pois perceba que Davi está falando para Davi como se ele já tivesse determinado no seu coração que não ia mais fazer isso. Mas ele ia, ela só está falando com ele ainda. E ainda coloca Deus como mediador e responsável desse impedimento. Ela mostra para ele: olha, não vai fazer isso. Ela já avança, né, a situação. Ela já avança. Ó, Deus, graças a Deus, Deus te livrou de você não fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas na verdade ele estava indo para fazer. Ela começa a chamar algo nele. Olha que interessante. É preciso muita ousadia e intrepidez para ir a uma pessoa determinada a fazer o mal, como no caso de Davi, que estava cego de ódio, e dizer a ele: agora que o Senhor te impediu de fazer e sujar suas mãos, não seja como Nabal, que está acabando consigo mesmo. E ainda diz que os seus inimigos acabem também como ele, destruindo a si mesmos. Como se dissesse: Davi, não caia na mesma besteira. Aqui ela já dá um bloqueio. Trava ele já. E ela continua dizendo, versículo 27, aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Aqui ela já começa a amolecer o coração da fé, né? Ela pede perdão com humildade, mesmo não tendo feito nada de errado. Ela não é arrogante e ela tenta cortar o mal pela raiz. Não está comprando Davi com os mantimentos, com as comidas, mas ela demonstra sua apreciação pelo que eles e seus homens fizeram, que era o princípio de todo problema com Nabal. Era simples de resolver. Dava a comida, dava o pão, ela faz o que devia ter sido feito, e dava tudo certo. Ela entende a seriedade do problema e tenta resolver. E ela aqui é um instrumento de Deus. Abigail sabe que para desarmar a fera, e era uma bomba relógio ali, Davi, ela precisa chegar até Davi e apelar para a sua consciência em Deus. E veja como ela continua na sequência. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Ela está indicando: você vai ser rei, não faça isso, está errado. Ela diz a Davi que Deus é que vai estabelecer o seu reino, porque você luta as batalhas do Senhor. E o que ela está dizendo aqui mesmo, sem usar as palavras, é: você sabe que essa vingança que você está fazendo contra Nabal não foi Deus que mandou, não é a batalha de Deus. Essa não é uma batalha, mas é batalha sua para fazer o mal. Por várias vezes na vida de Davi, a gente vê que ele consulta a Deus, né? Que ele sempre fala: posso ir
nessa batalha, posso subir, o Senhor vai abençoar, o Senhor não vai. Mas aqui ele esqueceu dessa parte que tinha que perguntar. Mas Abigail, portanto, a Abigail aqui, ela se põe como instrumento de Deus. Ela se coloca como instrumento de Deus. Então, se Davi não estava tendo essa atitude, Deus coloca alguém na vida dele para fazer. E é exatamente, muitas vezes, o que acontece com a gente. Versículo 29. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Ela quer dizer aqui que ele não precisava lutar as batalhas dele, que o Senhor ia fazer isso. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Pedras atiradas de uma funda lembra o quê? O gigante Golias. Ela mostra a consciência de que ela sabia muito bem da história de Davi. Assim como Nabal usou isso para o mal, que ele fala esse bando de gente, não sei de onde vem, ou que ele fala mal ou zomba de Davi, aqui nós vemos que ela usa isso como benefício, essa consciência como benefício. Ela lembra, né, que Davi, olha, só com uma funda você derrotou, então não há necessidade de fazer isso. Você foi pela força de Deus, né? Porque essas são as palavras de Davi quando ele luta contra o Golias. Versículo 30. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. Aqui ela é muito usada por Deus. Essa oratória, nesse tempo que ela é uma oratória de persuasão. Para uma mulher ter assim as palavras, né? A gente está lendo na referência da Bíblia, mas imagina na altura que era para uma mulher, né? Significa que ela era muito estudada, muito inteligente. E ela termina dizendo, e preste atenção nessa frase: e quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Esquece de mim não. E aqui, a fera, perceba tudo isso, você está entendendo bem a história, né? Perceba que agora, com essas atitudes, depois da palavra desse instrumento de Deus, Davi começa a ser amansado, a raiva vai se dissipando, e Davi, então essa fera, começa a se transformar novamente num humano, num servo de Deus, numa pessoa que era para que ele deveria ser. Ele começa a pensar. E no verso 32 diz assim, Davi, então ele responde a Abigail, depois de tudo isso, dessa linda dissertação dela aqui para Davi. Olha o que Davi diz: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou em meu encontro. Uma observação aqui. Não é só ela, mas eu faço crédito também a um sinal do que é um homem de Deus. Porque Davi, quando confrontado, seja até por uma mulher, que naquela época era difícil, ele se quebranta, ele quebranta seu coração, e esse é um sinal de um verdadeiro homem de Deus, que reconhece o seu erro, e ele reconhece que essa mulher, que Deus usou essa mulher para trabalhar na vida dele. Fazendo um parênteses aqui, hoje a gente tem vários problemas, a gente vê muito problema hoje no mundo. E a gente também vê problema dentro da igreja, porque as próprias pessoas, muitas vezes dentro da igreja, a gente sabe disso, elas não têm essa sensibilidade de se quebrantar. A gente canta sobre quebrantamento, a gente canta sobre arrependimento. Mas no nosso coração a gente escuta e muitas vezes a gente não age. E aqui é uma lição para nós, de que uma pessoa que escuta, de uma pessoa que tem um coração submisso, que uma pessoa que quer ouvir a voz de Deus e sabe reconhecer Deus, ela aproveita essa oportunidade. E olha o que está acontecendo, Deus quebranta aqui também a vida de Davi. Verso 33 diz, olha, ainda Davi falando, graças a Deus por seu bom senso, coisa que eu não estou tendo, né? É como se ele estivesse falando coisa que eu não estava tendo agora, graças a Deus pelo seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos, de fazer a besteira aqui. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal agora, é Ele que está falando. Naquele momento foi ela que falou. Ela se adiantou e jogou para ele a batata quente. Agora ela está dizendo, né, que me impediu de... E se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum
homem ou menino vivo na casa de Nabal. Davi reconhece não só que ela foi um instrumento de Deus na vida dele, que o impediu de cometer uma atrocidade e prejudicar o futuro dele até, do reinado dele, com as próprias mãos, porque seria uma grande mancha no currículo de Davi aqui. Davi tem seus olhos abertos para o mal que ele iria cometer, e não só um mal para Nabal, porque ele não mata o rei que queria matar ele, que é Saul, mas ele estava matando o homem simplesmente porque o homem não quis dar as coisas para ele. Fez mal, mas por coisa pior Davi não fez, ele não tomou essa atitude, ele ouviu a Deus. Agora veja que ele também coloca em risco pessoas inocentes, como a gente abriu aqui dizendo esse conto de fada da Bela e a Fera. O príncipe coloca pessoas em xeque por causa da sua má atitude. E é assim, quando a gente toma uma má atitude, outras pessoas sofrem. E aqui Davi, então, ele tem seus olhos abertos do mal que ele estava indo para cometer, e isso só não aconteceu por causa do posicionamento dessa mulher, e Deus usa a vida dela para intervir. E no verso 35 diz que então Davi aceitou o presente de Abigail, e ele lhe disse, aí ele fala para Abigail: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse, e farei como me pediu. Percebe que linda a mensagem e o poder de Deus agindo. Ele não só pode ir em paz, tudo resolvido. Eu já ouvi, eu farei exatamente como você me pediu. Davi volta a ter paz com ele mesmo, porque ele ouve o bom conselho, e ele está arrependido do mal que ele ia fazer, e ele despede Abigail em paz. Pode ir em paz para sua casa, pode ir em paz, deu certo, você foi uma bênção na minha vida. E agora, não é? Abigail sobe no jumento e tem que voltar para casa, né? Versículo 38. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi no outro dia, na manhã seguinte. Enquanto seu marido é um tolo e bêbado, ela aqui é sóbria em todos os seus sentidos. E é interessante, porque uma fera foi resolvido o problema. Agora tem outra fera para amansar. Tem outra fera para resolver esse problema. Agora imagina se ela tivesse chegado lá e visto a festa e falado: olha, fui levar as comidas, você não viu, marido? Olha. Com ele bêbado ainda, já imaginou já que catástrofe que negócio seria. No verso 37, então, pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, ela espera até o outro dia, sua esposa então, aqui Abigail, lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, quando ele ouve essa notícia, a Bíblia aqui, essa versão que eu estou usando, que aqui eu acho que é a NVT, ela diz que ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Na NAA, que seria a Nova Almeida atualizada, é legal porque você vê, eles tentam colocar de uma forma que a gente entenda ainda melhor, não é? E um mal súbito ou ficou completamente paralisado, diz que então o coração dele amorteceu dentro do peito. Olha a imagem criada. E ele ficou como uma pedra. E geralmente se acredita, alguns estudiosos aqui, eles dizem que Nabal teve o que se chama de apoplexia, que seria um acidente vascular cerebral seguido de um ataque cardíaco, que é um infarto do miocárdio em virtude da descoberta. Então, a mensagem chega para a cabeça dele, o cérebro dele fica processando o que estava para acontecer, e aquilo desce. Já sentiu isso quando você recebe uma notícia? Você já logo imagina o cenário, e aquilo desce, e o coração dele dá aquela parada, então ele tem esse infarto aqui, esse ataque do coração aqui. E no verso 38 diz que passado cerca de 10 dias, que ele ficou ali igual uma pedra, parado, amortecido, o Senhor o feriu e ele morreu pelo seu próprio veneno. E o que poderia ter causado esse ataque cardíaco aqui em Nabal? O que será que causou? Será que foi o orgulho de saber, né, no seu coração, de que sua esposa ajudou Davi sem sua permissão? Ela não deveria ter feito isso? O que era possível? Ou será que foi um choque, percebendo o perigo que ele corria
e o quão perto estava de ter toda a sua casa, as suas coisas destruídas, porque ele não imaginava que aquela atitude dele poderia fazer com que esse bando de 400 homens viesse atacá-lo. Porque Abigail conta para ele o que ela fez, e ela deve ter contado a notícia do que estava acontecendo, os homens vinham atacar, e ele, oh meu Deus, eu não imaginei, eu na festa, e esses homens iam acabar com tudo. Então, possivelmente, ou será que foi o medo? Porque, presta atenção, se Saul soubesse que Abigail ajudou esse fugitivo, ela foi traíra ali, então o rei poderia considerar, assim como ele já perseguia Davi, ele poderia considerar Nabal como um inimigo e poderia puni-lo também e destruí-lo. Ou ele ficou com raiva, porque ele ouviu a notícia e ela foi contra aquilo que ele disse, ou ele ficou com medo, porque Davi ia dizimar, ou ele ficou com medo, porque o rei Saul vê que ele está numa situação difícil, por causa da atitude dele. Agora, se uma ou todas essas situações causaram essa paralisia em Nabal, uma coisa é certa, foi o Senhor quem finalmente pesou a mão e tirou a vida de Nabal. É triste dizer aqui, e é evidente, que ele morreu como viveu, ele morreu como um tolo. Veja que essa é uma história de muita gente que acaba perdendo sua vida, que acaba vivendo, e a gente até comentava, né? Se a gente tivesse fazendo um teste, sabe quando fala o teste? É a opção 1, se você acha que é a opção 2, você acha que é a opção 3, aqui para mim eu colocaria todas as opções estão certas, porque um homem como Nabal é mais ou menos como muitos homens e como muitas mulheres que a gente conhece, que você também deve conhecer. E concluindo a nossa história. O final da nossa história aqui é que quando Davi, ele sabe que Nabal então estava morto, ele reconhece nisso que a mão do Senhor o livrou e que a mão do Senhor estava agindo em seu favor. E como diz o Provérbios 31:10, diz assim, que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor vale muito e excede aos rubis. Davi, ele reconhece em si a Abigail. Ele vê que essa mulher é uma preciosidade na vida dele. E ele pede aos seus homens que eles vão até Abigail para pedi-la então, quando ela sabe que o marido dela está morto, ele fala, agora eu gostaria que você se tornasse a minha esposa. Estão lembrados daquela frase, né? Depois que tudo estiver bem, lembra da sua serva. E Davi não esquece. Ela aceita ser esposa de Davi. Aquilo foi ali um resgate. E só as considerações finais das nossas lições, o que a gente aprende? Eu teria muitas lições para falar e acho que você entendeu no meio do que a gente falou aqui, algumas pinceladas de atitudes, de coisas, algumas lições que a gente aprendeu, que a gente pode carregar para a vida, com a lição de Abigail, com a lição de Davi, acertando ou errando, e com a lição de Nabal, que essa fera aqui, ela não volta, ela não destransforma. Essa fera aqui, ela acaba perdendo a batalha com ele mesmo e acaba então padecendo. E aqui, o verso tema, que eu até nem combinei, foi a Sara ali, que ela foi buscar, ela que fez o banner desse evento aqui que a gente está fazendo, que é o evento do Dia dos Namorados, Dia dos Casais, e Dia do Amor. Ela colocou Colossenses no capítulo 3, verso 14, que diz o seguinte, olha o que ela colocou. E na hora que eu li, eu falei, puxa, tem tudo a ver com a mensagem, ela nem sabia. E ela disse o seguinte, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Das muitas lições que eu poderia pegar de Abigail, eu quero me concentrar nessa, para mim foi a que falou mais alto. Abigail, ela é um elo também, ela é um link de Deus, pelo amor, pela bondade, pela boa atitude, pelo coração bom, não só com a família dela, porque ela está protegendo o seu marido, está protegendo Nabal, mas está protegendo tudo que ela tem, os servos. Ela é um elo de amor, como é o tema que a gente tem na nossa igreja. Na nossa igreja, a gente tem esse tema de que nós pregamos Jesus Cristo, e Jesus Cristo para nós, ele é o link, nós com Deus.
E que nós também temos que aprender, olhando para Jesus Cristo, a ser um link entre, ser uma igreja como um link entre cada um de nós e o nosso próximo. E Abigail, ela é esse elo de Deus. A gente carrega aqui uma lição muito importante, e eu não sei se a Rose tem alguma consideração a fazer, porque eu falei para ela, esse momento é livre, você pensa e a gente não escreveu nada nesse momento. Então, a gente aprende muitas lições, né? Quando a gente estava bolando isso tudo, ele escreveu tudo, mas a gente fez junto, e eu falei, tem mais tempo, né, para escrever. E quando a gente vai vendo o final, assim, a gente percebe o quê? Para mim, sempre eu tenho, na minha vida, diariamente, né, no trabalho, eu sempre falo, hoje eu tenho que exercer o domínio próprio. Hoje eu tenho que realmente não pôr o sol sobre a minha ira, não, né? Que a Bíblia fala, não deixa o sol, né, na sua ira, não deixa de responder as coisas quando você está com raiva. Porque acontecem momentos na nossa vida que a gente fala assim, é aquele termômetro, parece, né? Vai lá em cima, e se você não tiver esse meio, igual foi a Abigail, que ela fez esse meio ali de Davi, que ela falou, olha, vai fazer isso, olha, vai fazer isso, você é rei, olha. E às vezes você não tem essa pessoa física para te falar. Então a gente só pode contar com o Espírito Santo de Deus. Então eu aprendo isso para mim, porque todos os dias eu falo, Senhor, me ajuda a ter domínio próprio, a não responder as coisas e ter paciência, não é? Porque situações dessa da fera de Nabal e de Davi, que ele não estava isso, né? Na minha versão do telefone, Davi fala paz 3 vezes. Ele fala, olha, tenha paz, Nabal. Olha, que tudo na sua vida tenha paz, tenha prosperidade. Davi foi com aquele coração de paz. E às vezes a gente não tem esse coração de paz. Às vezes a gente está tumultuada dentro, né? E a gente comete muitos erros. Então, pensar antes de agir e tentar responder com a ajuda do Espírito Santo. E aí, como a gente está falando de amor, de bondade, a gente está falando hoje dos dias dos namorados, a gente aqui tem o Link Love, que é falar para todos, quem não é casado, quem é casado, porque amor é algo que nós vivemos na nossa vida como exemplo do próprio Jesus para nós. E viver esse amor, viver isso em nós, só traz benefícios. Aqui, como a gente viu na história, também não escutar essa voz, esse chamado de Deus para a nossa vida, pode reverter para uma coisa catastrófica para a nossa vida, como foi. Talvez não a esse nível de 1400, porque a gente já não vive mais nessa época. Mas quantas vezes a gente sente que um exército está se levantando contra a gente porque a gente falou uma bobeira? Quantas vezes numa mensagem, quantas vezes numa palavra mal colocada, quantas vezes numa atitude dentro de casa, fora de casa, nós permitimos, quando nós podemos parar, pedir ao Senhor e ser instrumentos de Deus. Então, o meu pedido é que dentro desse amor que a gente aprendeu aqui, que nós possamos ser como Colossenses 3,14, que diz, acima de tudo, porém, que nós possamos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. Assim como a Abigail, que foi a nossa bela da história. A Abigail aqui, ela conseguiu. E antes que, como na história, que a pétala caísse, a pétala aqui só caiu, a última pétala, pro Nabal. E aqui, para Davi, ele conseguiu encontrar esse amor de Deus. E ela representa esse amor de Deus. O amor de Deus por nós. Quantas oportunidades Deus tem nos dado para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então fica aqui. Não é esse texto, que é um texto bonito, um texto lindo e um dia apropriado para nós falarmos do amor e ao mesmo tempo, dentro desse amor, não fazemos como todas as pessoas, muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas dizem, o amor, mas da boca para fora. Que nós possamos falar um amor verdadeiro que produz em nós mudança de vida e atitude. E nós vamos terminar orando, pedindo ao Senhor e já entregando esse momento para a gente ter esse momento gostoso, encerrando essa parte aqui da liturgia, e a gente vai ter esse momento agora para conversarmos e estarmos juntos com o Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, orasse. Talvez você lembre de alguém que é assim, que te causa dor, ou talvez você lembre o que você talvez tenha feito, ou a atitude. Essa é uma oportunidade, porque lembra que eu falei de Davi?
Davi, ele é um homem de Deus, porque ele reconhece as suas falhas, os seus problemas, e ele reconhece isso na pessoa que também traz essa mensagem para ele. Que Deus possa nos ajudar, sejamos Davi, sejamos como Abigail, ou sejamos muitas vezes com a atitude de Nabal, porque às vezes nós temos essas atitudes também, mas que Deus nos ajude através do Espírito Santo, a sermos pessoas completamente diferentes e vivermos esse amor de Deus e os resultados do amor de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço pela vida da Rose, que me ajudou hoje aqui, para nós fazermos essa mensagem juntos. Eu te agradeço, Senhor, pelo companheirismo, pela esposa que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Senhor, pelo empenho dela, Senhor, e que cada um de nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, porque não só nós tivemos, Deus, a oportunidade de trabalhar esse texto e aprender muita coisa nesse texto, e também temos a oportunidade de passar essa mensagem para os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê ao coração de cada servo e serva tua o discernimento, Senhor, de mudança para a nossa vida, de atitude. Talvez hoje, que nós vivemos num mundo muito fácil de falarmos as coisas e isso cair, Senhor, num ouvido para ouvir, e que um coração também para se voltar ou causar um grande mal, Deus. Sejamos em que posição nós estamos, em que situação nós estamos, que o Senhor nos ajuda. Se nós temos tido a atitude de Abigail, dá-nos força e sabedoria, Senhor, para nossas palavras serem palavras eficazes, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, e que todo o mal que muitas vezes se levanta, Deus, possa ser dissipado quando nós nos colocamos como pessoas, varões e varoas valorosas, Deus, pessoas que ouvem a tua palavra, assim como Davi também. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, trazendo talvez, no caso, como foi de Davi, arrependimento, ou no caso de Nabal, Senhor, que teve ainda a oportunidade de mudar, de consertar, mas ele não ouviu. Que não permita isso nas nossas vidas, que nós possamos ter um bom coração, e que nas circunstâncias e das dificuldades da nossa vida, nós possamos ouvir a sua voz, nós possamos ter o desejo de ouvir a tua palavra, e de ser trabalhados por Ti, porque quando nós nos colocamos debaixo da Tua atuação, Deus, nós temos essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, de ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e eu acredito que todos nós saímos daqui hoje com muitas lições, mas que no nosso coração fique fixado, Deus, o elo que deve ser o amor, e pelo amor nós devemos lutar sempre, Deus, e pelo amor nós devemos sempre nos espelhar em Ti, Deus, que entrega seu Filho por nós, e nos espelhar em seu Filho Jesus, que se entrega a Deus para pessoas que os esbofetearam e fizeram tanto mal para Ele. Ele na cruz diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Que nós possamos ter um coração assim como o de Davi, possamos ter um coração, Senhor, que ouve a correção, e possamos, Deus, ser, Pai, espelhos e a imagem de Jesus Cristo em nossa vida, um elo, Senhor, que é representado aqui por essa mulher hoje da nossa história. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui, por esse momento. Agora nós teremos o nosso tempo aqui de refeição, o tempo de confraternização, e que esse momento também seja coroado pela Tua presença. Obrigado pela presença, por cada um que veio, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Então, vamos ter o nosso momento juntos.